Então, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos começar nossa aula falando um pouco sobre o manejo nutricional, tá? É um assunto muito interessante, principalmente quando a gente fala de bovinocultura de corte. Então, eu acho que é um dos assuntos até mais importantes, né? A gente sabe que a reprodução é extremamente essencial para o desenvolvimento, né? Porque a gente tem que produzir bezerros, mas para que a gente consiga ter uma lucratividade boa na bovinocultura de corte é o quê? Produzir carne. Então, quando a gente quer produzir carne, primeiro critério que a gente tem que ter cuidado na produção de bovinos é o manejo nutricional, tá? Nas aulas passadas a gente comentou um pouco sobre a fisiologia da digestão e hoje nós vamos estar falando um pouco sobre os principais alimentos, os principais nutrientes, tá? Então, quando a gente fala de alimentação, a primeira coisa que a gente tem que identificar é como que a gente classifica esses alimentos. Então, os alimentos que são utilizados na dieta dos bovinos, eles são classificados em alimentos volumosos e alimentos concentrados, tá? Os alimentos volumosos, o que é o alimento volumoso? O alimento volumoso, ele pode ser tanto o alimento seco quanto o alimento aquoso, tá? Então, o que é o alimento volumoso? A forragem, o pasto, a silagem, tá? O seco, alimento volumoso seco, a gente tem o feno, e o aquoso, que é o seco, ou seja, que tem quantidade de água, umidade, é a silagem, tá? O que classifica um alimento volumoso? Alimento volumoso é aquele alimento que tem acima de 18% de fibra e 35% de fibra em detergente neutro. O que significa isso? Fibra, né? Lignina, tá? Então é a palhada, né? Quanto maior a maior quantidade de fibra, acima de 18%, é um alimento considerado como volumoso, tá? O alimento concentrado é o que a gente determina de ração, um alimento, alimento formulado, né, que é fornecido para os bovinos, tá? Então, geralmente são as rações. E aí eles podem ser divididos em concentrados energéticos e concentrados proteicos, tá? Então, o concentrado, ele tem o quê? Menos por cento, menor que 18% de fibra. Então, aquele alimento que tem menor que 18% de fibra é considerado um alimento concentrado. Acima de 18%, considerado um alimento volumoso, tá? Quando eu falo de alimento concentrado, ele é dividido em alimento energético e alimento proteico. Então, é uma ração, né, que eu estou fornecendo para o animal com alta quantidade de energia, ou seja, abaixo de 20% de proteína. E um alimento proteico é um alimento que tem o quê? Alta quantidade de proteína. Então, ele tem acima de 20% de proteína, tá? Outros alimentos que a gente tem também que são essenciais na dieta dos animais, dos bovinos, são os minerais, macro e microminerais, as vitaminas lipo e hidrossolúveis e os aditivos, né? Que são o quê? Aditivos são substâncias que a gente adiciona na dieta dos bovinos que vão auxiliar na absorção e na digestão dos alimentos, ou seja, vai fazer com que o animal aproveite melhor aquele nutriente e tenha um melhor ganho de peso, né? Uma melhor, por exemplo, se for um bovinho de leite, uma melhor produção de leite, tá? Então, nós temos aí, os alimentos são divididos em volumosos, concentrados, né? Os volumosos podem ser secos e aquosos, que é o feno e a silagem. O concentrado pode ser energético, com maior quantidade de energia e menor de 20% de proteína. Os alimentos proteicos, que têm maior quantidade de proteína. E os outros alimentos, minerais, vitaminas e aditivos, tá? E aí uma coisa muito importante, pessoal. Lembrem disso aqui na cabeça de vocês, tá? Só para a gente ressaltar o que a gente já falou lá anteriormente. Como que a gente classifica os alimentos? Então, nós temos os alimentos volumosos, eles são fenos e forragens volumosas e forragens secas, ou seja, quando eu tenho aí uma redução de excesso de umidade de 75% a 90%, ou seja, eu tenho uma forragem lá no pasto que tem alta quantidade de água. Então, quando eu faço com que essa forragem ela fique seca, ela vai reduzir a quantidade de umidade de 11% a 20%, tá? Então, onde é o que a gente chama de feno, tá?
Outra classificação que a gente tem são os pastos e forragens verdes, que entram na classificação de volumosos. Os ensilados, que são a silagem de milho, silagem de cana, que geralmente tem de 28% a 33% de matéria seca. E os suplementos. Então, a gente tem suplemento energético, suplemento proteico, suplemento mineral, suplemento vitamínico e aditivos não nutrientes. Por que a gente fala aditivos não nutrientes? Porque eles não são alimentos adicionados nas dietas, né? Na realidade, eles são substâncias que auxiliam a digestão do animal. Como, por exemplo, palatabilizantes, aromatizantes, ou seja, vai dar um cheiro melhor naquele alimento para que o animal consuma mais, então não é considerado como um alimento, tá? Quando a gente fala de classificação de alimentos, a primeira coisa que a gente trabalha e que é de extrema importância é determinar o que é o significado de cada composição do alimento. Então, a gente tem lá, matéria seca do alimento. O que é a matéria seca? A matéria seca, na realidade, é aquilo que realmente o animal vai absorver. Tá? Então, o animal vai comer o capim lá, ele ingere esse capim vai para o rumen vai fermentar e retirar a água. Então, o que o animal vai consumir, na realidade, é a matéria seca. Tá? Então, o que é a matéria seca do alimento? É a porção que permanece no alimento quando toda a água é removida. Tá? E o aumento vai ser livre de acordo, né, com a quantidade de umidade. Então, a matéria seca do alimento, quando a gente vai fazer dietas de animais, né, a gente sempre faz os cálculos de acordo com a matéria seca. Porque a gente sabe que quando o animal ingere o alimento, ele perde água. Então, a gente calcula realmente o que o animal vai ingerir, que é o que a gente chama de matéria seca. É um alimento sem água, tá? Tem como eu determinar a matéria seca? Por exemplo, eu tenho 1 hectare lá na minha fazenda. Como que eu quero descobrir o valor de matéria seca daquele pasto? Eu coleto a forrageira no pasto em sentido de zigue-zague, faço o corte dessa forrageira, peso antes, né? Peso a quantidade que eu coletei, depois eu submeto aquele capim a uma secagem. Nos laboratórios a gente seca em estufa. Em casa você pode colocar no micro-ondas e aí vai secando ela, vai pondo no micro-ondas de 1 em 1 minuto, vai observando até ela ficar totalmente seca e pesa novamente. Quando você comparar o peso inicial com o peso final é o quê? A matéria seca, é o quanto que aquela pastagem realmente está fornecendo para o bovino. E isso a gente pode fazer em casa, em qualquer fazenda, em qualquer laboratório, tá? Outro nome, outra classificação que a gente tem aí na nutrição animal é a fibra bruta. O que é a fibra bruta? A fibra bruta, na realidade, o povo tá mandando mensagem aqui, pessoal. Então, a fibra bruta é a parte do alimento que é composto por lignina, celulose e hemicelulose, ou seja, é a fibra do capim, tá? É o colmo do capim que a gente fala da forragem, tá? No entanto, essa parte da fibra é a parte menos digestível do alimento. Então, quanto menor a forragem, né, no tamanho adequado, melhor vai ser a quantidade de fibra, ou seja, o animal consegue digerir bem. Quando o pasto ele passa da altura, por exemplo, quando a gente fala que passou do ponto, a quantidade de fibra é muito alta. E aí esse alimento se torna indigestível, ou seja, o bovino ele não consegue digerir bem e aí ele não consegue quebrar essas partículas, né, de celulose, de hemicelulose, são açúcares, e aí ele não consegue ter uma boa produção de energia para o organismo. Então, a fibra bruta, ela é extremamente importante. Quanto maior a quantidade de fibra, menor vai ser a digestibilidade do alimento. Quanto menor a quantidade de fibra, melhor vai ser para o animal. Então, por isso que a gente sempre fala para fornecer uma forragem quando ela tiver um tamanho ideal ou mais baixo. Por quê? Porque ela não tem tanta quantidade de fibra e aí o bovino consegue absorver o melhor possível daquela fibra. Qual que é a outra função da fibra que a gente tem? A fibra, ela estimula o que também? É por isso que a gente tem que fornecer alimentos que tenham pelo menos uma pequena quantidade de fibra, ou de volumoso, que a gente fala, né? Por quê? Porque o animal,
a fibra, ele estimula a mastigação e a salivação. E como a gente já viu nas aulas anteriores, a salivação, ela faz o quê? Ela promove a produção de saliva. E o muco, nessa saliva, ela vai ir para o rumo e vai controlar o pH, evitando possíveis problemas metabólicos, né? Que é o que a gente chama de problemas digestivos, tá? Outra classificação que a gente tem é alimento proteico. O que é alimento proteico? É aquele alimento, como a gente já viu lá, que tem um percentual de proteína acima de 18%, de 18% a 20%. Então, é considerado um alimento proteico. Então, o que é esse alimento proteico? É aquele alimento que ele é capaz de transformar, né? Quando ele é consumido pelo animal, uma dieta com alta proteína, ele é responsável pela formação de tecidos, tá? Então, ele vai auxiliar tanto no crescimento de músculo do bovino, quanto no desenvolvimento de demais órgãos, tá? Então, é também chamado de concentrado proteico, né? E é essencial para o crescimento e desenvolvimento do animal. Por isso que é essencial a gente formular uma dieta adequada com boas quantidades de proteína, tá? O alimento volumoso, como a gente já comentou, é um alimento que possui mais do que 18% de fibra. Então, é aquele alimento que tem alta quantidade de fibra, que é o que a gente considera como volumoso. Quais alimentos entram na classificação de volumosos? A cana-de-açúcar, o capim, a silagem. Quais alimentos entram como alimento proteico? A gente tem aí farelo de soja, farelo de algodão. Então, tem vários exemplos, a gente vai ver mais para frente, tá? Que são, na realidade, os proteicos, geralmente, são os grãos, né, que a gente utiliza nas dietas. Um alimento energético, ele tem como principal função fornecer energia, porque ele tem altas quantidades de NDT, tá? É o alimento que possui menos de 18% de fibra e menos de 18 a 20% de proteína. Então, é um alimento que contém acima de 60% de energia, de NDT, tá? E é também conhecido e chamado como concentrado energético. Qual que é o principal alimento fornecedor de energia para os animais? O milho, né? Porque o milho ele tem 9 a 10% de proteína e de 65 a 70% de NDT. Então, é um alimento extremamente energético, tá? O concentrado. O alimento concentrado, na realidade, é o quê? É a mistura de vários ingredientes que tem um reconhecido valor biológico, né? Lógico que quando a gente faz a mistura de vários nutrientes, eu aumento o valor de absorção para o animal. Então, ele tem um alto valor biológico. E ao ser adicionado outros ingredientes, transforma-se em uma mistura final, ou seja, o que a gente chama de dieta balanceada nutricionalmente. Tá? Então, o concentrado é o quê? É a mistura de vários alimentos. Então, quando eu misturo esses vários alimentos, eles também são denominados de mistura final ou dieta balanceada. Hoje a gente trabalha muito com o que a gente fala de dieta total, tá? Ou ração total, que é aquela mistura de vários alimentos que vão ser utilizados na dieta dos animais para fornecer o máximo de nutrientes que são responsáveis pela manutenção e para o ganho de peso do animal, tá? No concentrado, geralmente um dos nutrientes pode se destacar sobre o outro. Por exemplo, quais são os principais alimentos que a gente utiliza na formulação de uma dieta? Milho, farelo de soja. Hoje a gente utiliza muito o WDG, o DDG. Então, geralmente, aqueles alimentos que são melhores nutricionalmente, eles vão ter um valor nutricional um pouco maior e se destacam em relação a outros alimentos, tá? Os concentrados, eles podem ser divididos em concentrados ou suplementos proteicos, concentrado ou suplemento energético, concentrado ou suplemento mineral e concentrado ou suplemento vitamínico. Ou seja, como a gente já comentou anteriormente, o concentrado ele é uma mistura de nutrientes. Então, quando eu faço um concentrado, basicamente, com um alimento que tem uma alta quantidade de proteína, um elevado teor de proteína, eu tenho um suplemento proteico. Então, eu tenho lá, por exemplo, farelo de soja, eu utilizo a ureia. Então, isso tudo vai aumentar o valor daquele nutriente, tá? Daquele concentrado, desculpa.
O concentrado ou suplemento energético, ou seja, é quando eu utilizo um alimento que tem um elevado teor de energia. Então, estou fornecendo o quê? Um alimento com alta quantidade de energia para o bovino. O suplemento mineral ou concentrado mineral é onde eu forneço nutrientes e também eu trabalho com uma parte de suplementação mineral, ou seja, macro e micronutrientes que são essenciais na dieta. Além de eu trabalhar com alta quantidade de proteína, que quando entra na parte digestiva do animal é transformada em aminoácidos e alguns minerais, então a gente tem também a adição de alguns minerais na dieta. E aí eu tenho um suplemento mineral, tá? Isso a gente vai ver mais para frente. O concentrado ou suplemento vitamínico é onde eu faço o quê? Eu tenho uma adição de vitaminas naquela ração. Então, eu tenho vitaminas do complexo B, vitaminas B12, colina, que também são essenciais para a dieta dos animais. Tá? Então, o concentrado ele pode ser dividido em inúmeras substâncias que vão auxiliar na dieta dos animais. Tá? Quando a gente fala de dieta, o que é a dieta que a gente fornece para os animais? A dieta refere-se aos alimentos que compõem uma ração. Tá? Não indica necessariamente uma dieta, né? Uma ração equilibrada. Então, aquela dieta é o quê? Eu estou me referindo a vários alimentos que vão conferir aquele alimento que eu vou fornecer. Então, quando a gente fala assim, eu fiz uma dieta para um bovino, então eu fiz o quê? Eu determinei quais são os alimentos que eu vou utilizar para fornecer para o animal. E o que é a ração? A ração é o alimento já pronto, triturado e misturado. Então, todos esses alimentos que vão ser consumidos pelos indivíduos em até 24 horas. Tá? Então, na prática, dieta e ração são sinônimos. Né? Então, a dieta é a junção de todos os alimentos e a ração é a mistura desses alimentos, o preparo desses alimentos para serem fornecidos para o animal e eles vão ingerir aí por um período de 24 horas. Tá? Outra questão muito importante, pessoal, é quando a gente fala muito de nutrição, a gente ressalta muito a importância de todos os alimentos, eles têm que suprir as exigências nutricionais do animal, certo? Então, o animal, ele precisa de condições para movimentar, para se sustentar, para o desenvolvimento ósseo, para reprodução e para produção, que é o desenvolvimento de carne ou a produção de leite. Então, para que o animal consiga fazer todo esse processo, ou seja, ele vai ingerir o alimento e ele tem que transformar esse alimento em nutrientes para o próprio organismo. Então, o que acontece? A gente tem que fornecer nutrientes adequados para que o animal consiga trabalhar. É o que a gente chama de metabolismo. O que é o metabolismo? O metabolismo é um conjunto de transformações bioquímicas que sofrem os nutrientes no organismo animal. Né? Então, a gente geralmente fala, o animal tem um metabolismo mais acelerado, o animal tem um metabolismo mais lento, ou seja, o animal, por exemplo, animais mais novos são animais de metabolismo mais acelerado, por exemplo, bezerros. Por quê? Porque eles ingerem aquele alimento e altamente ele é digerido. Então, o que é o metabolismo? São um conjunto de transformações bioquímicas que os nutrientes sofrem no organismo do animal após serem absorvidos. E esses nutrientes, eles vão ser transformados, ou seja, vai ocorrer uma síntese, que é o que a gente fala de quebra, né, de constituintes celulares, e vão ser transformados em energia para o animal, para o seu funcionamento normal, tá? Então, eu quero que todo mundo decora isso aí, tá? Isso aí é questão de prova. Tá? Então, o que é o metabolismo? Eu forneci um alimento para aquele animal, o animal ele fez várias transformações bioquímicas e, consequentemente, esse alimento ele vai ser transformado no trato digestivo, vai ocorrer a quebra desse alimento para quê? Para que ele seja utilizado para várias funções no organismo, principalmente ser transformado em energia. Tá? Quando eu falo de metabolismo, a gente tem o fornecimento das substâncias através de duas formas: o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo é quando eu vou esse nutriente vai ocorrer o quê? Uma
esse alimento ele vai ser absorvido, mas não vai ter tanta exigência do animal, ou seja, não tem tanto gasto de energia. Já o catabolismo é necessário que, durante esses processos de transformação, ocorra a quebra. E é nesse momento que o próprio organismo do animal gasta energia. E aí é o que a gente chama de metabolismo catabólico. Então, ele tem que gastar energia para que haja uma boa absorção desse nutriente. Então, são as duas formas de substâncias necessárias, tá? Mas isso aí, pessoal, vocês esquecem, tá? Só lembra aí do metabolismo, tá? Que é extremamente importante vocês saberem, tá? Então, a gente tem o metabolismo. Então, o fornecimento das substâncias necessárias é feito através do anabolismo, ou seja, eu forneço a dieta para o animal. Então, o animal não tem gasto energético. E quando ele vai fazer a digestão desse alimento, a síntese, a quebra desse alimento, ocorre o quê? O catabolismo, que é o gasto de energia para que esse animal obtenha os nutrientes dessa dieta, tá? Quando a gente fala de metabolismo, a gente tem também o metabolismo de manutenção e o metabolismo de produção. O que é que significa isso? Então, animal, metabolismo de manutenção ou metabolismo básico, ou seja, corresponde às necessidades do organismo animal durante um período de 24 horas, ou seja, é quando o animal está em repouso. Então, o animal está paradinho ali, está deitado, por exemplo. Então, ele não tem nem perda e nem ganho de peso. É o que a gente chama de metabolismo de manutenção. Então, o animal ele não tem nem gasto de energia e nem ganho de peso. Ele se mantém ali no estágio estável. Então, é o que a gente chama de metabolismo de manutenção. Ele vai tirar os próprios nutrientes do corpo para se manter, tá? Já o metabolismo de produção é onde o animal ele vai ter que ingerir o alimento, gastar energia para quebrar esse alimento e absorver o máximo possível para a sua manutenção. Então, o metabolismo de produção é o quê? A parcela adicional destinada a atender a um trabalho útil qualquer, ou seja, o animal ele tem que ingerir uma dieta adequada para que essa dieta forneça nutrientes adequados para a lactação, para o ganho de peso, para a gestação e para todas as categorias do animal, tá? Outro fator extremamente importante é que sempre quando a gente for trabalhar com animais de produção, bovinos de corte, por exemplo, a gente sempre tem que trabalhar numa pirâmide de produção. O que significa isso? Primeira coisa que a gente faz, isso a gente já viu nas várias aulas, né? Quando eu vou trabalhar com o animal, a primeira coisa que eu faço é a seleção desse animal, ou seja, a genética desse animal. Então, o animal ele tem uma determinada genética. Então, fica no topo da pirâmide. A genética ela é extremamente importante e essencial no desenvolvimento e no ganho de peso do animal, tá? O manejo também, todos os manejos que eu faço nesse animal, manejo nutricional, manejo sanitário, tudo é essencial para manter o animal em condições de boa produção. As instalações também são extremamente importantes, porque se eu forneço condições adequadas para esse animal, ele vai ter uma boa produção. A sanidade, não menos importante, a gente sabe que se o animal ele tem qualquer doença ou qualquer fator que interfira na saúde desse animal, ele não vai produzir, não vai ter ganho de peso. E por último, ou seja, a base da pirâmide e que mantém, que sustenta todas as partes acima é a alimentação. Então, se eu não trabalho bem, se eu não forneço uma alimentação adequada para esses animais, a parte de cima toda é perdida. Então, não adianta eu ter um animal com uma genética muito boa se eu forneço só pasto para ela sem uma suplementação. Ele vai produzir bem? Pode até responder bem, mas vai demorar demais a ganhar peso. Por quê? Porque eu não estou fornecendo dieta adequada. Eu posso trabalhar com um manejo muito bem, muito bom de bovino de corte. Fazer uma estação de monta, fazer inseminação artificial, cura de umbigo, brincar os animais, fazer vermifugação. Mas se eu não tenho uma alimentação adequada, não adianta eu trabalhar os quesitos acima, tá? Quando a gente fala de alimentação, outra coisa essencial para o animal são os nutrientes que eu vou fornecer. Então, eu tenho os nutrientes, eles são classificados em duas formas: nutrientes essenciais e nutrientes não essenciais. Qual que é a diferença entre esses nutrientes? Por exemplo, nutriente essencial
é aquele nutriente que ele é exigido pelo animal, mas ele não é sintetizado pelo organismo. O que que isso significa? É um nutriente que o animal ele precisa para a sua sobrevivência, mas o organismo do animal não produz aquele alimento, aquele nutriente sozinho. Então, o que que isso significa? Eu preciso preencher as necessidades diárias desse animal. Então, eu devo fornecer esses nutrientes na dieta, tá? Por quê? Porque o animal não consegue produzir esses nutrientes no seu próprio organismo, tá? Já os nutrientes, quando a gente fala, não, aquele ali é um nutriente não essencial, ou seja, eu não preciso fornecer ele em grandes quantidades na dieta. Por quê? Porque o próprio animal, ele produz essa quantidade de nutrientes suficientes para suprir as suas necessidades diárias, tá? Por exemplo, né, os nutrientes essenciais geralmente são os macrominerais. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o cálcio, o fósforo, sódio, são nutrientes que o animal não produz no seu organismo. Ele não consegue produzir. Tá? Então, eu tenho que fornecer e suplementar o animal para que ele tenha uma boa saúde e um bom ganho de peso. Então, é um nutriente essencial, não é produzido pelo animal. O nutriente não essencial é aquele nutriente. Gente, desliga o microfone de vocês aí, quem entrou depois. Então, nutriente não essencial, tá? O nutriente não essencial é aquele nutriente que ele é produzido pelo animal. Que nutriente é esse que é produzido pelo animal? Geralmente a gente tem os aminoácidos. Então, por exemplo, quando eu forneço uma dieta para o animal contendo proteína, quando o animal digere essa proteína, ele vai ser quebrado e transformado em aminoácidos no organismo do animal. Então, o próprio animal produz esses nutrientes. Eu não preciso fornecer em grandes quantidades, ok? Com relação à composição dos alimentos. Então, os alimentos, eles são divididos em várias composições. Como a gente já viu no começo, né, o alimento ele é dividido, a gente até já viu lá, o alimento volumoso e concentrado. Então, o alimento, ele contém água e ele pode perder a água. E aí fica como alimento que é a matéria seca. Tá? Então, o alimento, ele contém água e contém a matéria seca. Ou seja, quando o alimento perde a água, é o que a gente chama de matéria seca, tá? A matéria seca do animal, ou seja, aquele alimento, né, que contém realmente no alimento, ele é constituído também de duas subdivisões, a matéria orgânica e a matéria mineral. Então, o alimento ele tem matéria orgânica. O que é a matéria orgânica? Carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas. Então, o que são os carboidratos? Carboidratos, a gente tem aí os açúcares, né? Lignina, celulose, hemicelulose, o amido, que vem do milho, por exemplo, dos cereais. Lipídios são gorduras, que também são contidas no alimento, as proteínas e as vitaminas. A matéria mineral, o que é isso? São os macro e microminerais. Então, a gente tem cálcio, fósforo, zinco, sódio, que são essenciais na alimentação. Então, o alimento, ele contém todas essas composições que são essenciais para a nutrição do animal, tá? Quando a gente fala de alimentação, o primeiro nutriente essencial na dieta dos bovinos é a água. A água ele é considerado um nutriente. Então, é essencial que a gente forneça água na produção animal. A gente sempre fala isso, a gente até ressaltou quando a gente viu a parte de confinamento, que é essencial, porque o corpo do animal, ele é composto de acima de 50% de água. Tá? Então, por exemplo, de 65% a 70% do corpo dos animais adultos é água. Tá? Com o passar do tempo, vai diminuindo, porque vai tendo o quê? O crescimento de músculo, mas grande parte da composição corporal do animal é água. Então, por isso que eu tenho que fazer o quê? Fornecer quantidade de água adequada. Metade das proteínas que eu forneço no alimento para o animal tem abaixo de 40% do peso vivo, ou seja, faz com que o animal demande maior quantidade de água, tá?
Se o animal, por exemplo, tem abaixo de 10% do peso corporal de água, ou seja, o animal está desnutrido, né? Como a gente fala, né? Desidratado. Então ocorre o quê? Um distúrbio funcional até levar à morte do animal. Por quê? Porque a água ela é essencial para regular a temperatura corporal do animal, é essencial na digestão do alimento, no momento do rumen ali está funcionando, não só o rumen, omasa, bomasa, então a digestão do alimento contém grande quantidade de água, para absorção dos nutrientes. Grande parte das dietas que eu forneço para os animais, quando ela começa a ser digerida no rumen, ela tem que se ligar à molécula de água para ela ser absorvida. Então, se ela não se liga à molécula de água, esse nutriente ele vai ser perdido pelas fezes e pela urina. Então, tem que ter quantidade adequada de água. Excreção de resíduos. A gente sabe que quando o animal está desidratado, não elimina urina, e as fezes são fezes mais duras, não são fezes emolientes, né? Então, isso tudo prejudica o desenvolvimento do animal, tá? Facilita as reações metabólicas, que é essencial, igual vocês viram lá atrás. O que é o metabolismo? Metabolismo são reações bioquímicas que vão fazer com que aquele alimento que foi ingerido, ele vai ser transformado e fornecer energia para o animal. Se eu não tenho água, essa reação metabólica ela não vai acontecer. Então, a água ela não é só essencial para o bovino, mas ela é essencial também para todos os alimentos, todos os animais. Por exemplo, para cada 1 litro de leite, ele precisa de 800 ml de água para ocorrer a formação, né? Moléculas de água para formar 1 litro de leite. E o ovo também, grande parte da constituição do ovo, 75% do ovo é água. Então, por isso que a gente deve fornecer quantidades adequadas de água para todos os animais. Tá? Então, quais são as necessidades do animal em relação à água? A temperatura do ambiente influencia. Então, geralmente, animais que estão em estresse calórico, necessita de maior quantidade de água. Vocês estão vendo agora na nossa região, não tem um lugar sequer que não está ocorrendo queimadas. Então, aí sim aumenta ainda mais a exigência dos animais, principalmente animais criados a pasto, tá? A função fisiológica. A gente sabe que um animal, por exemplo, uma vaca gestante, ela tem uma exigência maior. Animais mais novos têm uma exigência maior de água. Por quê? Para desenvolvimento corporal, para funcionar os órgãos. A espécie animal, a idade do animal e o tipo de alimento também influencia. Então, por exemplo, se eu estou fornecendo uma dieta para o bovino com alta quantidade de gordura, eu tenho que fornecer boa quantidade de água. Se eu estou fornecendo um alimento proteico, muito concentrado proteico para o animal, eu tenho que fornecer uma quantidade média de água, né? Então, de acordo com a dieta que eu forneço para o animal também, isso também vai influenciar na quantidade de água que eu vou fornecer para o animal, tá? Onde que ocorre a absorção de água? Todo mundo sabe isso aí. Principalmente no intestino. Então, a gente já viu isso nas aulas passadas. O alimento, ele entra pela boca do animal, vai para o rumen, ocorre a fermentação, a quebra do alimento, depois ele vai para o omaso, no omaso inicia a absorção de minerais e de vitaminas, depois vai para o abomaso, no abomaso é que ocorre o estômago verdadeiro, né, que absorve grande parte dos ácidos graxos e dos minerais, e no intestino começa a absorção de água. Tá? Então, a principal local de absorção de água é no intestino. Tá? Como que ocorre perdas de água? Pelas fezes, pela urina, pelos pulmões, ou seja, o processo de inspiração e expiração gasta água, né? A pele, ou seja, glândulas sudoríparas, o suor, a produção de suor do animal também faz com que ocorra perda de água. E os produtos animais. Então, a produção de leite tem gasto de água, produção de ovos, produção do músculo. O músculo também, ele tem uma boa quantidade de água. Então, por isso que a gente tem que fornecer água à vontade para o animal, tá? Os carboidratos. Da onde que vêm os carboidratos? Então, carboidratos são encontrados tanto na forragem quanto nos grãos. Então, a gente tem o amido, a celulose, a hemicelulose, lignina. Para que o carboidrato ele é adequado na produção animal? Ele vai fornecer carbono, hidrogênio e oxigênio, que são essenciais no metabolismo do animal, tá? Principalmente
também para a produção de energia. 75% de energia do animal para as funções vitais, como crescimento, reprodução, produção e manutenção da temperatura corporal, são mantidas por meio de carboidratos. Tá? Os carboidratos, como a gente já viu lá, né, vem do amido. Então, a gente tem lignina, hemicelulose e celulose. Então, o que acontece? Quando eles são quebrados, os carboidratos são transformados em quê? Açúcares. Então, a gente tem os monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, tá? Então, resumindo, tudo isso aí é o quê? Açúcar. E açúcar vai fornecer o quê para o animal? Energia. Então, por isso que é essencial a gente fornecer quantidades adequadas de carboidrato. Tá? Então, a gente tem aí, né, os monossacarídeos, que são moléculas que apresentam apenas uma molécula de carbono, oligosacarídeos de 2 a 10 moléculas de carbono e polissacarídeos acima de 10 moléculas de carbono. Tá? Então, isso só para curiosidade de vocês. A fibra bruta, como a gente já comentou, é a quantidade de fibra que tem no alimento. Geralmente, a energia da maioria dos animais vem da fibra também, né? Principalmente porque o capim, a forragem, ele tem 25% de extrativo não nitrogenado, ou seja, aquela fibra que o animal está ingerindo, ela vai ser transformada também em açúcares. Tá? Então, a gente tem aí a fibra, ela é formada de celulose, hemicelulose e lignina. Tá? Então, como a gente já comentou, quanto maior a quantidade de fibra, ou seja, desse extrativo não nitrogenado, maior vai ser o impacto na digestibilidade. Então, o que acontece quando eu forneço fibra para o animal? Então, o animal ele está comendo capim ali, né, que contém fibra. Então, o micro-organismo que está presente no organismo do animal, ou seja, no rumen, ele vai transformar essa fibra em ácido graxo voláteis, que são os AGVs, que são acetato, propionato e butirato, que fornecem energia para o bovino. No processo de fermentação, formou-se esses AGVs. Esses AGVs, na fermentação ruminal, eles produzem gás carbônico e metano, tá? E esses gases, eles são eliminados por meio da eructação, ou seja, o arroto, por vias respiratórias e por vias intestinais, que é a perda por meio das fezes, tá? Qual que é a principal função da fibra? Como a gente até já comentou, tá? Para fazer volume no rumen, né? Quanto volume no alimento. Então, a fibra ela é essencial para função peristáltica, tanto do rumen quanto do intestino. Então, auxilia na movimentação, tá? No rumen é extremamente importante porque vai aumentar a produção de saliva. No intestino vai fazer o quê? O poder laxativo vai fazer com que esses movimentos peristálticos fazem com que aquelas fezes fiquem mais emolientes e sejam eliminadas mais facilmente, o que facilita para o bovino, né? Quando a gente fala de digestão de fibra, quais são os locais que ocorre o maior percentual de fibra, onde a fibra é mais digerida? Então, a gente tem aqui, ó, nos ruminantes, no rumen, né? E no colo, que é o que a gente chama de intestino delgado. Então, de 50% a 90% da fibra é digerida nesses locais. Nos equinos, no intestino, nos intestinos, né? Grosso, intestino delgado, intestino grosso. E na maioria das vezes ela é digerida nesses locais, mas consequentemente vai mais digerida no estômago. Nos coelhos, no intestino delgado. No suíno também, uma pequena porção no intestino e nas aves também no intestino, tá? Quando a gente fala de fibra, é essencial a gente perceber, né, o efeito da moagem do alimento, o efeito associativo do alimento. Então, por que a gente ressalta tanto que alguns alimentos eles devem ser submetidos à moagem ou à granulometria, que a gente fala processo de grãos, né, de granulometria, de quebra daquele alimento, né, passar por diversas peneiras. Então, como vocês podem ver aqui nessas imagens, a gente tem o grão maior e ele vai passando por trituração, ou seja, vai diminuindo a quantidade de grão. Para que isso? Quando a gente tem partículas mais finas de um determinado alimento,
eu tenho uma alta taxa de passagem. Ou seja, se eu quebro muito o alimento, vocês concordam comigo? Se eu tenho um milho, eu triturei ele bastante, o que vai acontecer? Não vai dar tempo dele ser absorvido corretamente no rumo, então ele vai passar muito rápido. Então eu tenho o quê? Um baixo aproveitamento daquele alimento, tá? Se eu faço a quebra de partículas médias, ou seja, um tamanho adequado, a taxa de passagem vai ser adequada, vai ser baixa. E eu vou ter um alto aproveitamento do alimento. Por isso que a gente não tritura tanto o milho, né? A gente passa na peneira um pouco mais grossa para que ele só seja quebrado. Por quê? Para que haja uma melhor absorção do amido, tá? A mesma coisa, a lignificação da fibra. Então, se eu trituro muito o alimento, ele vai passar muito rápido no rumen do animal. Então, o animal não vai, né, mastigar tanto aquela fibra e vai ter um baixo aproveitamento, uma baixa digestibilidade. Então, por isso que é essencial, quando a gente fala de trituração de alimento, tomar bastante cuidado também em relação a essa quebra dos alimentos, para que haja uma fermentação adequada também. Tá? Outros alimentos que a gente tem nas dietas dos bovinos é os lipídios, ou seja, gorduras. É importante eu fornecer gordura na dieta de bovino? Extremamente importante. Por quê? Porque eles são também fornecedores de energia para o animal. Né? Por que a gente fala tanto de energia, pessoal, para o animal? Porque todos os processos metabólicos do animal têm um alto gasto de energia. Por isso que a gente fornece boas quantidades de energia para o animal. Porque todas as funções vitais têm um alto gasto de ATP, que a gente fala, né? Então, que é um alto gasto de energia, tá? O lipídio, como a gente sabe, ele é insolúvel em água, ou seja, ele não mistura com água. Então, por isso que a gente tem que usar soluções com compostos orgânicos, né? Ou seja, quantidade de álcool, né? Que vai se misturar. Então, geralmente, a gente utiliza algumas substâncias associadas a esses lipídios que vão auxiliar lá na absorção digestiva do animal, tá? Geralmente, os lipídios que a gente utiliza na dieta são as gorduras, gorduras, né? A gente tem aí, geralmente, a gente utiliza a gente tem aí farelo o caroço de algodão, a torta de algodão, que são alimentos extremamente oleosos, né, que são sementes oleaginosas. A gente tem também a quantidade de óleos que podem ser utilizados, óleo de girassol, óleo de soja, né, as ceras, que também podem ser utilizados, os esteróis e os fosfolipídios. Então, com o passar do tempo, a gente vai adicionando tudo isso na dieta, visando uma melhor fonte de energia para o animal, principalmente para a formação de gordura corporal. Então, eu tenho que fornecer uma dieta adequada para o animal? Sim, mas também não posso fornecer uma dieta altamente calórica, né? Porque aí vai prejudicar o animal e o alimento também vai perder mais rápido, se rancifica mais rápido. Tá? Qual que é a principal função dos lipídios? Fornecer energia. Então, geralmente, as gorduras, elas fornecem 2 vezes mais quantidade de energia do que os carboidratos, renovam os tecidos, são essenciais para a proteção dos órgãos, né, como os ovários e os rins. É essencial também, por isso que a gente fala daquela capa de gordura, para fazer um isolamento térmico do animal, né? É essencial para a energia intracelular das células, para a formação. E aí a gente tem o óleo de girassol e o óleo de soja, que são mais utilizados. Outro alimento extremamente importante são as proteínas, né? Então, a gente tem as proteínas que são fornecidas para os animais. As proteínas, elas têm extrema importância na alimentação de animal. Por quê? Porque as proteínas, o que acontece? Quando elas são ingeridas pelo animal, né? Geralmente, pessoal, eu estou copiando um link aqui para a Gislaine aqui, pessoal. Essa sojinha aí, soja crua, é aquelas bandinhas da soja, é? É a substância que contém na parede da soja. É a sojina que a gente fala, tá? Então, por isso que a gente tosta a soja. Submete ela a alta temperatura para que ocorra a inativação dessa sojina, tá? Então,
Nós vamos chegar nisso aí. Então, vamos lá. O que é as proteínas? As proteínas, eu forneço uma dieta para o animal com alta proteína, e quando ela entra no estômago do animal, ela vai ser quebrada e transformada em aminoácidos, tá? Porque a proteína, ela é constituída de 21 aminoácidos na sua composição, sendo que desses 21 aminoácidos, 10 aminoácidos são essenciais, ou seja, não são produzidos pelo organismo do animal. Então, eu tenho que fornecer na dieta, tá? Então, e as proteínas, elas exercem diferentes funções metabólicas, tá? Então, a gente tem geralmente as proteínas compostas por carbono, como vocês podem ver aqui, ó. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Algumas proteínas contêm enxofre, ferro e fósforo, tá? Então, as proteínas, vocês podem ver que elas são essenciais para a nutrição dos animais. Geralmente, existem alguns alimentos que inibem a digestão da proteína, como até a gente já comentou, igual o Renner falou, a sojina. Por exemplo, um alimento que a gente utiliza muito, que contém alta quantidade de proteína, é a soja, o farelo de soja, tá? E geralmente o farelo de soja ele não contém a sojina, por quê? Já ocorreu o processo de tosta, já foi triturada, e aí tem-se o farelo, ou seja, eliminou o óleo, né, fez o aquecimento, retira-se o óleo, a gente tem o farelo de soja. Já, por exemplo, a soja em si, né, que às vezes ela pode ser utilizada para a formulação da ração, a soja crua, ela contém a sojina. E a sojina, ela faz o quê? Ela inibe a digestão do animal. Principalmente lá no duodeno. Onde que é o duodeno? Intestino delgado. Então, faz o quê? Diminui a absorção de proteína. Então, por isso que sempre na soja crua, a gente tem que submeter a tostagem. Porque essa sojina, ela se encontra na parede da soja. Então, quando eu faço a tostagem, eu inativo essa sojina e aí eu posso comercializar a soja, tá? Tanto a casca de soja quanto a soja crua, tá? Outro alimento que contém muita proteína é a ureia. Isso aí todo mundo aí, acho que já viu falar em ureia, já sabe mais ou menos o que é. O que é a ureia? A ureia é um alimento que eu adiciono na dieta e ela tem como principal função fornecer, né, uma alta quantidade de proteína. Ela vai, na realidade, ela vai substituir, né, adicionar a proteína que a gente não encontra no pasto. Além disso, a ureia também ela auxilia no melhor aproveitamento de uma pastagem de menor qualidade. Então, ela estimula o consumo do animal dessa pastagem. Então, o animal aproveita melhor aquele pasto que está com menor quantidade de proteína, que está mais seco, aquela palhada, tá? Então, a ureia, ela contém um nitrogênio, né? Então, basicamente, quando eu forneço ureia na dieta, ele vai substituir o nitrogênio proteico da dieta, que é aquele nitrogênio que deveria ser absorvido por meio da pastagem, tá? E a ureia, no momento do processo de ruminação, de fermentação ruminal, ela libera esse nitrogênio. Esse nitrogênio ele vai ser utilizado para a formulação de uma proteína microbiana, que é essa proteína que vai ser absorvida pela parede do rumen, que vai, consequentemente, fornecer energia para o animal, tá? No entanto, esse processo de fermentação, ele produz o quê? A amônia, tá? Que é a hidrólise, a quebra dessa ureia, ela disponibiliza a amônia e a amônia ela é utilizada pelos micro-organismos do rumen, tá? Então, a gente tem aí, qual que é a principal função da ureia, por exemplo, então? Então, a gente tem, além da produção da amônia, a gente tem também a produção de gás carbônico. Então, vamos lá. Então, o animal ingeriu ureia, ela vai chegar no rumen vai ocorrer a reação da urease, ou seja, essa ureia vai ser quebrada e vai liberar o nitrogênio, que consequentemente vai fazer aqui a produção de gás carbônico e amônia. Consequentemente, eu tenho o quê? A produção de aminoácidos e proteínas, que são essenciais para quê? Para a energia do animal. Então, a gente tem aqui, consequentemente, depois do rumen, essa ureia vai para o abomaso, intestinos delgados. Lá, consequentemente, esse aminoácido ele vai ser quebrado, vai ser absorvido nas vilosidades do intestino, vai para a circulação sanguínea e essa proteína ela vai ser absorvida para todas as funções vitais do animal,
tá? Então, por isso que é extremamente importante a gente fornecer ureia na dieta quando o animal, principalmente, está a pasto, tá? Então, ela melhora aí a suplementação do animal, principalmente na quantidade de proteína, tá? Com relação às proteínas para os ruminantes e para os animais monogástricos, no caso, né? Então, a gente tem aí os ruminantes. Geralmente, a maioria das proteínas são absorvidas pelas bactérias do rumen. Já os equinos são absorvidas pelo intestino, né? Bactérias do seco, intestino delgado, intestino grosso. E já os bezerros, então, eles não têm o rumen desenvolvido. Então, a principal proteína que a gente tem é a proteína do leite, né? Que é a caseína, né? Então, ele vai fazer o quê? Vai quebrar esse leite lá no abomaso. Que a gente sabe que o bezerro, ele não é um ruminante funcional, porque ele tem uma dieta à base de leite, então o único estômago que tem um funcionamento é o abomaso, tá? Com relação à ureia, né, a gente fala muito de tomar cuidado com a ureia, porque a ureia acima do exigido para o animal ela é tóxica. Então, animais com menos de 3 meses, ou seja, bezerros, a gente não fornece ureia, porque a ureia ela é principalmente digerida no rumen, então o animal não tem um rumen desenvolvido, não fornece dieta, não fornece ureia. E também toma bastante cuidado quando for suplementar vacas que estão com bezerro ao pé, para que esse bezerro não ingira aquela dieta que a vaca está sendo suplementada. Por isso que a gente faz os coxos mais altos, né? Ou utiliza o creep feeding, que aí o animal vai ter acesso somente à alimentação dele. O fornecimento de ureia, o adequado, é 40 gramas para cada 100 quilos de peso vivo, 2 vezes ou 3 vezes ao dia. E aí o ideal é fazer a adaptação do animal, tá? Então, geralmente, a gente faz uma adaptação de 2 a 6 semanas. Então, primeiros 15 dias, eu forneço 13 gramas. Na segunda quinzena, 26 gramas. Na terceira, 40 gramas. Então, ou seja, eu vou adaptando o animal para ele acostumar, tá? Então, quando eu não faço o fornecimento contínuo, o animal, em torno de 3 dias, ele perde a adaptação. E aí, consequentemente, o que acontece? Intoxicação. Tá? Então, o animal pode até morrer, porque tem um excesso de produção de amônia, e esse acúmulo desse gás leva à morte do animal. Quais são os sintomas de um animal intoxicado por ureia? Respiração difícil, muita quantidade de saliva, o animal perde a coordenação motora, fica muito nervoso, inquieto, tem tremores musculares. Geralmente o animal, depois dos tremores musculares, ocorre a prostração e até a morte. Como que eu trato um animal intoxicado com ureia? Né? Geralmente, a ureia, ela vai ter a ação da urease, lá como a gente já falou, ela vai ser quebrada e vai ser transformada em amônia e dióxido de carbono. A amônia, ela acumulando-se no rumen, né, automaticamente o fígado não vai conseguir metabolizar essa alta quantidade de gás e, consequentemente, o animal vai ter um acúmulo de gás e pode vir a levar à morte do animal. Geralmente, o que a gente faz? A gente força a ingestão gradativa de 8 ou mais litros de vinagre. Ou seja, por quê? Porque o rumen está com uma alta produção de gás. Então, o pH do rumen tá o quê? Extremamente ácido. Desculpa, extremamente alto, né? Extremamente de 6 a 7. E acima disso. Então, eu tenho que fazer o quê? Diminuir o pH do rumen. Então, eu vou entrar com um alimento ácido, né? Então, geralmente, o vinagre. Então, geralmente, eu vou fazer o quê? Reduzir o pH desse rumen do animal, tá? Alguns locais utilizam água fria também para controlar a temperatura do rumen, porque o animal, quando tem excesso de produção de gás, o rumen aumenta muito também a temperatura, por causa do processo de fermentação. Então, a gente fornecendo muita água para o animal também, diminui aí a temperatura do rumen e começa a diminuir a produção dessa amônia. Mas, geralmente, o que o pessoal usa é a ingestão de vinagre, tá? Para reduzir o pH. Então, a gente já falou de todas as classificações de alimentos, agora a gente vai finalizar entrando nos alimentos proteicos e alimentos energéticos. Quais são, isso aqui eu acho que todo mundo já viu falar, já sabe, quais são os principais alimentos proteicos que a gente tem, que a gente encontra hoje no mercado? O farelo de soja, a soja em grão. Tá? O farelo de soja ele é extremamente proteico, então ele tem acima de 42 a 45% de proteína. Tem alguns farelos de soja que chegam até 50% de proteína. Tá? A soja em grão, ou seja, o grão cru,
né? Ele tem de 38% a 40% de proteína e um baixo teor de fibra, né? Então, por isso que quando a gente fornece, a gente tem que fornecer um volumoso junto para auxiliar a ruminação do animal. E a soja, pessoal, ela tem um alto teor de óleo. Por isso que quando a gente utiliza na dieta, a gente tem que ter muito cuidado no armazenamento e no fornecimento também, para evitar a rancificação, tá? Outro problema, como a gente já comentou anteriormente, é a sojina, que é um fator antinutricional, né, que impede a digestão adequada do animal. Então, a sojina ela é tóxica, então ela deve submeter a um processo de tostagem, como a gente já comentou. Outros alimentos proteicos que a gente tem é a torta de algodão, ou seja, a gente tem um caroço de algodão, ocorre o processo de extração do óleo e a trituração, de forma mecânica. E aí, posteriormente, a gente tem a torta de algodão. A torta de algodão, ela contém 38% de proteína, tá? Então, é um alimento extremamente proteico também. O farelo de glúten de milho, que é um alimento também processado após a trituração e o processo de extração de óleo do milho, tá? De etanol e de óleo do milho. Então, geralmente, o farelo de glúten de milho é o que a gente chama de uma proteína não degradada no rumen. Então, o que acontece? Ela geralmente vai ter uma boa absorção ruminal. Então, o animal consegue quebrar bem esse alimento e absorver uma alta quantidade de proteína. A ureia, como a gente já falou, tem 45% de proteína. Outros alimentos alternativos que vêm se utilizando são os resíduos de cervejaria, que geralmente tem aí de 26% a 30% de proteína. O farelo de girassol, que tem um alto teor de fibra, ou seja, estimula muito a ruminação, mas ele tem um pouco de digestibilidade baixa, ou seja, o animal ele não consegue absorver tão bem o farelo de girassol, tá? Mas ele tem uma boa quantidade aí de proteína. Então, dependendo da região, ele pode ser utilizado na dieta dos animais, tá? Hoje a gente sabe, gente, que a indústria nossa, né, a indústria global de biocombustível, tem uma produção média aí de 52 milhões de toneladas de coprodutos. Desse coproduto, o principal hoje é o milho, né? 85% desses coprodutos vem do etanol, principalmente do milho. E a partir daí, nós temos os alimentos hoje proteicos que são bastante utilizados na dieta, que são os DDGs e o WDG, ou seja, os grãos secos de destilaria e o WDG, que é os grãos úmidos de destilaria. Então, são hoje alimentos que são bastante utilizados, é o que a gente chama de coproduto, né? Então, geralmente, o milho, ele chega na indústria, ele passa por um processo de moagem, o processo de cozimento, onde retira-se a água, e, posteriormente, ele é submetido a uma enzima, juntamente com essa fase líquida. Essa enzima, ela vai fermentar esse milho, e aí vai ocorrer o quê? A destilação. E aí ocorre a retirada do etanol, tá? Consequentemente, esse resíduo que sobrou, ele vai ser centrifugado, e aqui a gente ainda sobra uma quantidade de água, né? E é onde a gente tem o grão, que a gente chama aqui de grão úmido. Então, é o que a gente chama de WDG. Esse WDG, ele pode ser passado esse resíduo desse milho, ele pode ser passado no secador, e aí a gente tem o DDG, que é o quê? Um alimento com baixa quantidade de gordura, tá? Então, todo esse processo aqui é o que o milho passa, né? Para que haja a formação do WDG e do DDG, ou seja, são resíduos do milho após a retirada do etanol, tá? Então, o que acontece, pessoal? Esses alimentos, eles têm acima de 80% de fibra. 85% de fibra em detergente neutro. Então, ele é essencial para que o animal tenha uma alta produção de saliva, tá? Com relação à proteína não degradada no rumen, ou seja, ele vai ser bem absorvido no rumen do animal. Por quê? O WDG, ele é 55% dele é absorvido no rumen. E o DDG, 70%. Então, ele é bem absorvido no rumen do animal durante a fermentação. A energia, o WDG, ele fornece 98% de energia para o animal. E o DDG, 90%. De proteína, ambos têm de 35% a 40% de proteína.
Qual que é o principal problema de eu usar o WDG? Né? Que ele ainda contém uma alta umidade. Então, pode ser que essa quantidade de umidade ela pode ser tóxica aos animais, principalmente devido à rancificação. Então, ocorre a perda mais rápida do WDG, né? E em relação ao DDG, ela vai ter um custo um pouco maior devido a essa alta umidade, né? Então, o transporte se torna um pouco mais caro. Mas com relação ao DDG, ele é um pouco mais utilizado o WDG, ele é bem mais utilizado do que o DDG. Por quê? Porque o WDG, ele não passa por um processo de secagem. Então, ele consegue ser melhor digerido pelo bovino do que o DDG. Porque esse DDG, esse resíduo, quando eu seco ele ainda mais, ele vai diminuir a digestibilidade. Então, o bovino ele não consegue absorver tanto os nutrientes quanto o WDG. Tá? Como esses alimentos vêm sendo armazenados nas propriedades? Por meio de silos, ou silo bolsa, ou a silagem mesmo, né? Faz a silagem trincheira. Mas vai variar muito da propriedade. Tá? Então, são essas as inovações em relação ao milho que a gente tem. Nos alimentos é isso mesmo. Nos alimentos energéticos, né? A gente tem o milho, que é um alimento extremamente energético. Então, ele tem aí acima de 70% de energia e uma boa quantidade de amido. E em torno de 9 a 10% de proteína e de energia, tá? Então, geralmente, o processamento do milho, o milho ele tem que ser processado, ou no mínimo triturado. Para quê? Para aumentar a digestibilidade. Porque, como vocês veem nessa foto aqui do lado, o milho ele contém essa constituição na parede aqui, que a gente chama de vítreo. O vítreo, quando ele é quebrado, ele aumenta a digestibilidade. Então, o animal consegue absorver melhor os nutrientes. Tá? Os outros alimentos que a gente tem bastante aí, alimento energético, é o milheto. O milheto ele se assemelha muito ao milho, ele pode ser utilizado no período da entre-safra e ele pode substituir o milho dependendo do valor. Tá? O valor da safra ele pode ser bem substituído porque ele tem um percentual muito semelhante ao milho. A polpa cítrica é um outro alimento energético que pode também ser utilizado nas dietas, tá? Então, ele contém a pectina e a fibra de alta digestibilidade. Então, o que é isso? Essa polpa cítrica ela contém casca, semente e bagaço. Isso tudo auxilia na fermentação do animal. Na fermentação, desculpa, na ruminação do animal e a alta produção de saliva. E é essencial para o animal, para o ruminante. A polpa cítrica ela tem de 85% a 90% de energia. Então, é um alimento extremamente energético e ela pode ser bastante utilizada nas dietas. Para gado de leite, a gente indica a inclusão de menos de 30%. Por quê? Para que não haja interferência de gosto e no cheiro do leite. Tá? A casca de soja é um alimento energético, então ele tem 19% de proteína e 72% de energia. Né? Então, basicamente, a casca de soja é o quê? É o resíduo do processamento da quebra dos grãos da soja. Então, ela é purificada e secada. E esse processo de secagem, né, diminui a quantidade de proteína, aumenta a quantidade de energia. Então, é um alimento muito bom para ser utilizado também, porque tem alto teor de fibra, então estimula a ruminação do animal. Outros alimentos energéticos que a gente tem é o sorgo. O sorgo, a gente tem o sorgo granífero, que tem percentual de tanino muito alto, ou seja, acima de 3%, e se torna indigestível para o bovino. Então, por isso que hoje a gente tem trabalhado muito com o sorgo híbrido sem tanino, ou seja, um sorgo que tem abaixo de 0,70% de tanino, ou seja, altamente digestível, ou seja, muito macio para o animal consumir. Então, o animal gosta muito desse sorgo. Em média, ele vai ter 16% de proteína e 76% de energia. A aveia é outro alimento muito energético, mas na nossa região ele não é tão utilizado, tá? Ela é mais para ambientes mais frios e geralmente é um alimento muito energético, mas na nossa região a gente não utiliza. As regiões que utilizam bastante a sua produção é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Outro aditivo, né, alimento que a gente fala que é bastante inserido nas dietas é o melaço. O melaço, ele tem a função de palatabilizante e aromatizante. Além de fornecer energia, ele dá um cheiro muito bom na ração
né? E palatabilizante, ou seja, dá um gosto muito bom para o bovino. Então, o bovino se interessa no consumo da ração que tem o melaço. Tá? O único problema do melaço na indústria produtora de ração é que no momento que a gente vai fazer a formulação da ração, a mistura, o maquinário aumenta a temperatura e pode ocorrer de grudar muito, né? De rancificar também. Tá? O farelo de trigo, que é resíduos da farinha, também é bastante utilizado, tem alto nível de fibra e de energia, no entanto, é um alimento perecível. Tá? Então, ele perde muito fácil, ele se rancifica muito fácil. Então, ele não é tão utilizado na nossa região, principalmente pelo excesso de temperatura, né? Então, faz com que se perda mais rápido. A mesma coisa é o farelo de arroz. O farelo de arroz também é um alimento extremamente energético, mas ele se rancifica muito rápido. Outro alimento extremamente energético e muito utilizado na nossa região é o caroço de algodão. O caroço de algodão, ele é rico em energia, rico em fibra, tem uma boa quantidade de proteína e óleo. Tá? Então, a gente tem aí, o caroço de algodão, ele tem 93% de energia, de 22% a 24% de proteína e de 20% de extrato etéreo, ou seja, de gordura. E de 3 a 5% de amido. Então, é um alimento muito bom para ser utilizado na dieta de bovinos. Né? O caroço de algodão, ele é obtido a partir da extração da fibra, né? E depois ocorre o que é a prensagem para retirada do óleo, né? É uma semente oleaginosa extremamente boa para estimular a ruminação. No entanto, o caroço de algodão, ele deve ser armazenado de forma adequada, né? Porque ele tem também alta quantidade de gordura e de umidade. E pode vir a se acometer algumas aflotoxinas, ou seja, micotoxinas, fungos. Esses fungos podem vir a rancificar, né, a perder esse caroço de algodão e se tornar tóxico para bovinos, tá? O caroço de algodão, ele é tóxico para bezerro, porque o bezerro ele não tem um rumen desenvolvido, então não consegue degradar essa fibra, tá? E é tóxico também para reprodutores e não ruminantes, como a gente já comentou. Ele contém na sua parede do grão, né, do caroço, o gocipol. Então, o gocipol ele é tóxico para não ruminantes e tóxico para reprodutores. Então, ele vai inibir a fertilidade, ou seja, inibir a produção de espermatozoides. Os bezerros não podem consumir, porque é tóxico. Então, sempre tem que tomar cuidado quando a gente for suplementar vacas. Tá? Outro cuidado que tem que se ter também com o caroço de algodão é no momento do armazenamento. Então, o caroço de algodão ele tem alta quantidade de extrato etéreo e alta quantidade de umidade. Então, dependendo do local que eu armazeno de forma incorreta, e ele é extremamente perigoso, porque se eu armazeno de forma incorreta e aquele amontoado de alimentos, pode ocorrer, devido à alta quantidade de gordura e alta quantidade de umidade, uma combustão. E essa combustão pode fazer com que ocorra pegar fogo mesmo. Pode pegar fogo no lugar que a gente estiver armazenando. Então, por isso que é extremamente adequado a gente pegar um caroço de algodão que esteja com um percentual de extrato etéreo mais baixo e com uma umidade não tão alta. Tá? Para que não ocorra esse problema de pegar fogo aí, porque ocorre uma combustão mesmo, juntando a alta umidade com a quantidade de gordura. E também, né, como a gente já falou, a alta umidade também pode prejudicar, porque a formação de micotoxinas pode ser tóxico para os bovinos, tá? Então, para a gente finalizar aqui, outros nutrientes que vêm sendo bastante fornecidos aí para os bovinos são as dietas de grão inteiro, né, que vêm sendo trabalhadas aí com os animais de produção. Então, a gente tem o milho associado com o concentrado. Então, basicamente, o milho, que é um alimento energético, né, geralmente é um alimento muito nutritivo, então ele é utilizado aí nos animais. No entanto, o que acontece? No momento que a gente for fornecer essa dieta para esses animais de grão inteiro, a gente tem que fazer o quê? Uma transição dos animais, uma adaptação dos animais, para que o animal ele melhore a microbiota ruminal e se adapte, né, à absorção somente do grão. Então, geralmente, nos primeiros 15 dias que eu vou trabalhar com esse animal, eu forneço 20% de concentrado e 80% de milho. No restante, na terminação do confinamento, eu já forneço de 15% de concentrado a 85% de milho. O que vem sendo trabalhado nessas dietas de grão inteiro é o fornecimento associado ao grão inteiro um concentrado, ou seja, uma ração. Por quê? Essa ração ela vai conter uma boa quantidade de tanino,
O tanino ele vai fazer o quê? Uma fibra, então ele vai estimular um pouco a ruminação do animal. A virginiamicina, que é um antibiótico, né, para evitar problemas de possíveis micotoxinas. Adsorventes, ou seja, são algumas substâncias, vai evitar a perda desses nutrientes. E a monenzina, que é um modulador, né, que vai melhorar a absorção. Geralmente, a dieta de grão inteiro ela vai sendo bastante utilizada hoje em dia, porque é um alimento extremamente nutritivo e ele pode ser fornecido apenas 2 vezes ao dia, porque o animal consegue absorver muito bem os nutrientes dessa dieta. Então, para um produtor rural, isso aí é economicamente viável, né? Porque a gente sabe que no confinamento a gente passa de 4 a 5 vezes de tratos por dia. Então, se eu tenho uma dieta de grão inteiro que eu posso fornecer só 2 vezes ao dia, é extremamente interessante para o produtor, tá? E geralmente os animais têm um ganho de peso de até 1,9 kg a 2 quilos por dia. Então, é um produto que vem sendo trabalhado muito, é a dieta de grão inteiro, tá? Em relação à monenzina, virginamicina, isso aí a gente vai ver na próxima aula, tá? Que é extremamente importante também ser utilizado na dieta dos animais.